O índice de desempenho de prazos seria a medida de eficiência do cronograma expressa como a razão entre o valor agregado e o valor planejado. Esse índice mede o grau de eficiência com que a equipe do projeto está realizando o seu trabalho. Às vezes, ele é usado em conjunto com o índice de desempenho de custos para prever estimativas finais do término do projeto. Um valor de índice de desempenho de prazos menor do que 1 indica que menos trabalho foi executado do que o que foi planejado. Um valor maior do que 1 indica que mais trabalho foi executado do que foi planejado. Uma vez que esse índice de desempenho de prazos mede todo o trabalho do projeto, o desempenho no caminho crítico deve também ser analisado para determinar se o projeto acabará antes ou depois da data de término planejada. O IDP, então, ele vai ser igual à razão entre o valor agregado e o valor planejado. O índice de desempenho de custos já seria a medida da eficiência de custos dos recursos orçados, expressa como razão entre o valor agregado e o custo real. É considerada a métrica mais crítica, pois mede a eficiência de custos do trabalho executado. Um valor de índice de desempenho de custos menor do que 1 indica custo acima do previsto no trabalho executado. Já um valor maior do que 1 indica custo abaixo do previsto do trabalho executado até aquela data. E então esse IDC ele vai ser igual à razão do valor agregado dividido por custo real. A análise de tendências examina o desempenho do projeto ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou piorando. Na análise do valor agregado, 3 parâmetros são utilizados, que seria o valor planejado, o valor agregado e o custo real, como podem ser monitorados e relatados, tanto de período a período, como de maneira cumulativa. Então, nós já vimos as definições desses valores planejado, agregado e custo real. Então, aqui nessa figura, ela mostra uma curva S para mostrar o valor agregado de um projeto. Então, aqui nós temos uma curva S do custo real, temos do valor planejado e temos aqui do valor agregado. Então, o valor agregado é o que aconteceu até aquele determinado momento, que é esta data aqui onde nós estamos. Aqui pelo gráfico, a gente pode observar que o desempenho está acima do orçamento. Então, o planejado foi esse daqui, essa linha central. O que realmente foi gasto, é aqui, está acima, do valor planejado. E ele está atrasado em relação ao cronograma, então eu tinha que ter realizado isso daqui. E o valor agregado foi essa linha aqui de baixo. Então, aqui a gente pode ver que ele está atrasado. Conforme o projeto progride, a equipe do projeto pode elaborar uma previsão para a estimativa do término, que pode ser diferente do orçamento no término, baseado no desempenho do projeto. Se ficar óbvio que o orçamento no término não é mais viável, o gerente de projeto deve considerar essa estimativa para o término prevista. Elaborar uma previsão dessa estimativa envolve a execução de prognósticos de condições e eventos no futuro do projeto, com base nas informações de desempenho atuais e outros conhecimentos disponíveis no momento da previsão.
As previsões são geradas, atualizadas e emitidas novamente com base em dados de desempenho do trabalho, fornecidos conforme o projeto é executado. As informações sobre o desempenho do trabalho englobam o desempenho passado do projeto e quaisquer informações que poderiam impactar no mesmo no futuro. Essas previsões são tipicamente baseadas nos custos reais incorridos para o trabalho executado, somados a uma estimativa para se terminar o trabalho restante. É incumbência da equipe de projeto prever o que a mesma pode enfrentar para executar esta estimativa, baseada na sua experiência até a presente data. A análise do valor agregado funciona bem em conjunto com previsões manuais dos custos necessários para essa estimativa para se terminar o projeto. A abordagem de previsão mais comum é a soma manual feita de maneira bottom-up pelo gerente da equipe de projetos. Este método de bottom-up do gerente de projetos é baseado nos custos reais e na experiência incorrida do trabalho executado e requer uma nova estimativa para se terminar o trabalho restante do projeto. A previsão para estimativa no término, feita manualmente pelo gerente do projeto, pode ser rapidamente comparada com uma variedade de previsões para estimativa no término calculadas que representam vários cenários de riscos. Os valores do índice de desempenho de prazos e índice de desempenho de custos cumulativos são normalmente usados no cálculo para esta previsão. Embora os dados do gerenciamento de valor agregado possam rapidamente fornecer muitas dessas previsões, eu vou focar aqui somente 3 métodos que são os mais utilizados. O primeiro deles seria fazer essa previsão para estimativa de término executado no ritmo orçado. Este método aceita o desempenho do projeto real até a data, sendo favorável ou não, como representado pelos custos reais e prevê que todo o trabalho para o término será executado no ritmo orçado. Quando o desempenho real é desfavorável, a premissa de que o desempenho futuro melhorará deve ser aceita somente quando for compatível com a análise de risco do projeto. Um segundo método seria fazer esta previsão executado ao índice de desempenho de custos presente. Esse método pressupõe que é possível esperar que as experiências sofridas pelo projeto até a data poderão continuar no futuro. Assume-se então que o trabalho para o término das atividades a ser executado terá o mesmo índice de desempenho de custos cumulativos incorrido no projeto até a data. E a terceira seria a previsão para a estimativa no término, considerando os fatores de índice de desempenho de prazos e índice de desempenho de custos. Nessa previsão, o trabalho final será executado a uma taxa de eficiência que considera os índices de desempenho de custos e o cronograma. Esse método ele é mais útil quando o cronograma do projeto é um fator de impacto para o esforço para o término das atividades. Variações desse método aplicam diferentes pesos para o índice de desempenho de custos e índice de desempenho de prazo. Por exemplo, 80 para 20, 50 para 50 ou qualquer outra proporção de acordo com o julgamento do gerente do projeto. Uma outra técnica seria a análise de reservas. Durante o controle de custos, a análise de reservas é utilizada para monitorar a situação das reservas gerenciais e de contingências para o projeto, a fim de determinar se tais reservas ainda são necessárias ou se reservas adicionais devem ser solicitadas. À medida que o trabalho do projeto avança, essas reservas podem ser usadas como planejado para cobrir os custos de respostas aos riscos ou outras contingências.
Inversamente, quando as oportunidades são capturadas e resultam em economias de custos, os fundos podem ser adicionados ao montante de contingência ou retirados do projeto como margem ou lucro. Se os riscos identificados não ocorrerem, as reservas de contingência não utilizadas podem ser retiradas do orçamento do projeto para liberar recursos para outros projetos ou operações. A análise adicional dos riscos durante o projeto pode revelar a necessidade de solicitar o acréscimo de reservas adicionais ao orçamento do projeto. Uma outra técnica seria o índice de desempenho para o término. Esse índice de desempenho é o índice de desempenho de custos calculado sobre o trabalho restante para atingir uma meta de gerenciamento especificada, como o orçamento para o término, que é o ONT, como vocês podem observar aqui na figura, ou a previsão para estimativa de término, que seria o ENT, que vocês podem observar aqui também. Se ficar óbvio que o ONT não é mais viável, o gerente de projeto deve considerar a ENT prevista. Uma vez aprovada, a ENT pode substituir o ONT no cálculo desse índice de desempenho para o término. Aqui nessa figura, o índice de desempenho para o término é mostrado de maneira conceitual. Então, aqui é mostrada esta equação, né? Como sendo o trabalho a ser executado, definido como o ONT menos o valor agregado, dividido pelos recursos financeiros restantes, que pode ser tanto o ONT menos o CR, como o ENT menos o CR. Se o índice de desempenho para o término, se o índice de desempenho de custos cumulativo ficar abaixo da linha de base, como é mostrado aqui, ó, o índice de desempenho ele está abaixo desta linha de base. Se isso acontecer, todo o trabalho futuro do projeto precisará ser imediatamente realizado na faixa do IDPT-ONT, ou seja, nesta faixa aqui, ó. Para quê? Para que se consiga atingir a meta inicial que foi prevista. Se esse nível, né, de desempenho pode ser alcançado, é questão de julgamento com base nas várias considerações, inclusive riscos, tempo restante do projeto e desempenho técnico. Esse nível de desempenho ele é mostrado como sendo a linha de IDPT aqui, ó, para o ENT. E a equação, né, que representa esse índice de desempenho para o término, ela vai se basear na previsão para a estimativa de término, né, como vocês podem observar aqui, né, nesta figura. As fórmulas, né, para o gerenciamento do valor agregado, elas são fornecidas pela tabela que eu vou mostrar no próximo slide. Então, essa tabela ela está aqui para a curiosidade de vocês, né? E vocês podem observar o que fazer em cada um dos casos aqui, como calcular em cada um dos casos. Então, a tabela é essa aqui mostrada, ela está muito pequenininha aqui, então eu vou colocar um anexo lá no material complementar do AVA de vocês, para vocês poderem observar essa tabela e ser mais fácil de ler a mesma.